papel das favelas na construção de cidades sustentáveis é tema de debate na jornada do G20. CCJ analisa projeto que autoriza motoristas a aderirem ao programa IPVA em dia até junho do ano que vem. E Rio de Janeiro pode ter um sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os participantes da Jornada G20, promovida pelo Fórum da Alerj, discutiram nesta quarta-feira, o terceiro dia do evento, o papel das favelas na construção de cidades sustentáveis, além de debater inovação social e soluções comunitárias. Foi através de demandas da população do Complexo do Alemão que Joelma Alcântara enxergou uma oportunidade de empreender. Em meio à crise em 2016, ela se capacitou na prestação de vários serviços, ajudando os moradores do CPX com questões relacionadas à documentação, empreendedorismo e mercado de trabalho. Joelma também destacou a participação de quem vive o dia a dia da comunidade nos debates promovidos pela Jornada G20, contribuindo para o diálogo e para o desenvolvimento de políticas públicas. Começaram a bater na minha porta perguntando se eu fazia esse tipo de serviço. E eu falava com eles que eu dava 7 dias para que tivesse aquele serviço, porque eu nem trabalhava com isso ainda. E era o tempo que eu tinha para aprender e começar a prestar aquele serviço para a comunidade. Hoje a gente atende a parte da empregabilidade, a gente elabora currículo, envia para as empresas, trabalha com toda a parte de documentação, além de ajudar empreendedores também a se formalizarem com o MEI. É muito importante, a gente ter essa oportunidade aqui, de ter essa voz ativa, de falar da nossa favela, da nossa realidade, do que os moradores eles passam, enfrentam diariamente. Então a gente ter essa oportunidade aqui nessa casa, de poder falar dessa realidade, de todas as oportunidades que a favela precisa, da atuação também do poder público, que ainda é muito ausente nas comunidades. É muito importante a gente estar aqui e espero de verdade que mais pessoas da favela estejam aqui como a gente para poder falar das suas realidades e também ter essa potência de mostrar os seus trabalhos. Durante o primeiro painel de debate, o professor e jornalista Márcio Ferreira usou um boné com a sigla CPX, uma referência ao Complexo do Alemão, e que ficou em evidência ao ser utilizado pelo atual presidente da República. Segundo Márcio Ferreira, esse fato mostra a representatividade da favela, que possui uma identidade própria reconhecida pela sociedade. Mostra a capacidade que as favelas têm, que as comunidades têm, de gerar os seus próprios códigos. Quando ele pega o CPX, que é Complexo do Alemão, e diminui isso numa sigla CPX, e as pessoas começam a se identificar com isso, começam a se sentir representadas por isso, começam a ter um pertencimento a partir dessa sigla, mostra na verdade que a favela ela não se enquadra dentro daquilo que a sociedade ou elite quer. Ela tem a sua própria dinâmica e ela cria os seus próprios códigos. A sigla CPX, da forma como ela foi abraçada, até chegar a ponto de um candidato à presidência da República colocar o boné e andar por dentro daquela comunidade, mostra a necessidade que se tem de entender os territórios, os códigos dos territórios, para que você entenda como aquilo funciona. Para Márcio, a favela vence a partir de cada indivíduo que pertence a ela, que passa por dificuldades e consegue se desenvolver, evoluir e superar as adversidades. Que a partir do momento que cada indivíduo que está dentro daquele território de comunidade, de favela, consegue passar por todos esses processos e sai vencedor, um pouco da favela que reside dentro dele, que está residual dentro dele, venceu. E aí se você soma cada uma daquelas pessoas que venceu, você tem um conjunto de pessoas e é esse conjunto de pessoas que formam a favela. A cidade não existe sem pessoas, a favela não existe sem pessoas. Quando as pessoas da favela vencem, aquele conjunto das pessoas que representa a favela faz com que a favela também vença. O objetivo principal da Jornada G20, promovida pelo Fórum Permanente da Alerj, é elaborar um documento oficial com base no que está sendo discutido durante a semana do evento, para ser entregue à cúpula do G20, que se reúne no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. Para Juliana Oliveira, coordenadora de comunidades e empreendedorismo social do Sebrae, espaços para o diálogo como a Jornada G20 são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. A gente precisa discutir o apoio aos empreendedores de todas as formas e ter espaços para falar sobre isso com diferentes atores é muito rico, porque a gente vai ganhando amplitude, vai ganhando voz. Quando a gente traz esse debate aqui para essa Casa Legislativa, a gente está levando também voz para outros lugares da cidade e vai conseguir ter um apoio para juntos fazermos as transformações que a gente quer fazer.
Motoristas podem ser autorizados a aderir ao programa IPVA em Dia até junho do ano que vem. O projeto, que altera a lei sobre o tema, recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Ao todo, 59 projetos foram analisados pela CCJ. O governo do estado precisava regulamentar a lei até julho desse ano. Como o prazo não foi cumprido, o novo projeto permite ao motorista ingressar no programa até junho de 2025. A característica deste governo é a morosidade. A lei do IPVA em dia é boa para o motorista, quem está em débito com o fisco, né, porque está devendo o IPVA, mas também é bom para o Estado, porque vai aumentar a sua arrecadação. 5 meses quase para regulamentar e o governo não regulamentou. Como o prazo de adesão acaba em novembro, nós decidimos prorrogar esse prazo para junho. Agora precisa do plenário aprovar, precisa ir à pauta e o plenário aprovar. Também foi aprovado o projeto de lei que amplia a possibilidade de cancelamento da posse ou do porte de armas para agressores de mulheres, com base na Lei Maria da Penha. Já é lei, inclusive lei federal, que policiais, que agentes, que tenha porte de arma, que use arma e que agrida as mulheres, essas pessoas que agridam as mulheres, que eles percam o direito a essa posse. No entanto, a gente sabe que a sociedade hoje, para além de policiais militares, a sociedade civil também anda armada. E a gente vê N casos, todos os dias, falando sobre feminicídio, mulheres que são mortas e tudo mais. Então, a lei amplia para qualquer pessoa que agredir uma mulher essa proibição de você continuar tendo posse de arma. As mudanças climáticas têm chamado a atenção do mundo inteiro. No Rio de Janeiro não é diferente pelas tragédias acontecidas. Tanto que a proposta de criação do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas foi aprovada por unanimidade na reunião da CCJ. O Conselho é para assessorar o Poder Executivo, ele seria composto de vários secretários, de várias instituições que ajudariam nesse esforço de estudo para você mapear as regiões que são mais vulneráveis e cuidar, inclusive, da população mais vulnerável, que, inclusive, são as pessoas que menos contribuem para a emergência climática, para essa mudança toda, esse aquecimento global. A gente está no momento de emergência climática, o mundo inteiro está alerta em relação a isso e cabe nós aqui, do Legislativo, legislar exatamente dando esse suporte para o Poder Executivo para melhorar essa pauta climática no nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Acompanhe agora o Giro de Notícias desta quarta-feira. A primeira edição da Feira Literária de Cultura Oral, a FLICO, vai ser realizada neste fim de semana no Museu de Arte do Rio, o Mar no Centro. A iniciativa tem como objetivo valorizar e preservar as culturas orais, explorando os saberes dos povos originários. Os visitantes vão assistir a apresentações culturais, como contação de histórias para o público infantil e performances de grupos de dança e música. A entrada é gratuita. Mais informações no site do museu. Acontece neste domingo a segunda e última prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. O exame é a principal porta de entrada para a educação superior. Mesmo quem não fez a primeira prova no domingo passado, pode fazer a segunda. No entanto, a participação no segundo dia serve apenas para autoavaliação. Para utilizar as notas em programas como Sisu, ProUni, FIES e para obter a nota final do Enem, é necessário ter feito os 2 dias de exame. 5.055.699 pessoas estão inscritas, superando as últimas edições. À medida que o verão se aproxima, vão se estabelecendo protocolos de enfrentamento devido ao risco de calor extremo. Para os idosos, público mais vulnerável, as preocupações devem ser redobradas, como explica o geriatra Rafael Figueiredo Pereira. O calor excessivo ele acaba sendo um estresse para o organismo humano. Nós, adultos jovens, ainda conseguimos ter uma boa resposta a mudanças bruscas de temperaturas, mas no organismo de um idoso, essas respostas rápidas às mudanças não ocorrem de forma efetiva. E aí gera-se um estresse para o organismo. Os idosos já tendem a ter uma pressão arterial
mais elevada. Em dias de muito estresse, de calor, essa pressão pode subir mais e pode provocar um efeito catastrófico, que são os acidentes vasculares cerebrais, né, que a gente chama de AVC. Rio das Ostras, na região dos Lagos, vai ser palco da primeira edição do Cinema da Consciência Verde, que acontecerá entre os dias 10 e 14 de novembro. Exibições gratuitas do documentário Trilhos e Caminhos da Reserva Biológica União acontecerão em 5 locais da cidade, sempre às 7 da noite. As sessões são ao ar livre, em praças públicas e na Universidade Federal Fluminense. O objetivo é aproximar a população da Reserva Biológica União, que compreende os municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé, estimulando o senso de pertencimento e cuidado com o meio ambiente. Hoje o plenário aprovou o projeto de lei que cria um sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais, articulado com o Sistema Nacional, para que o Estado enfrente os efeitos das mudanças climáticas relacionadas ao aumento das queimadas em florestas. Entre os objetivos do sistema está a eliminação dos focos de incêndio, redução das emissões de gases de efeito estufa, proteção de áreas com vegetação nativa e conscientização da sociedade sobre os riscos do manuseio inadequado do fogo. A proposta do deputado Carlos Mink prevê ainda que o sistema seja articulado com diversos órgãos como o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental Militar, IBAMA e INEA, para ajudar na detecção, prevenção e combate aos incêndios florestais. A proposta foi aprovada e retorna para a redação final. O Rio de Janeiro não tem cultura de prevenção e não tinha um sistema integrado de combate ao incêndio florestal e, sobretudo, de prevenção. Não basta na hora sair correndo, tem que ter todo um trabalho com os agricultores para não usar o fogo, e esse é um dos pontos do projeto. Bombeiro não conversava com a INEA, não conversava com o IBAMA. Nós temos centenas e centenas de brigadistas voluntários, geralmente ex-bombeiros, ex-militares, conhecem os morros, combatem, mas eles não têm apoio nem para equipamento, para eles não se ferirem. O projeto é do ano passado, tem 1 ano e meio, quase 2 anos. Mas a gente só conseguiu fazer ele andar mais rápido depois que o fogo comeu as matas e a biodiversidade nossa. Isso significa respirar fumaça e ferrar com a nossa saúde, acabar com pássaros e com a fauna e, pior, sem árvore vai ter mais deslizamento na encosta e menos água para a agricultura produzir alimento. Deputados analisaram proposta para que drogas apreendidas em operações policiais sejam destruídas. A medida vale para qualquer tipo de droga e o descarte deve ser feito após perícia com laudo que comprove a ilicitude. Com a comprovação, o delegado de polícia responsável pela investigação deve providenciar em até 30 dias a imediata inutilização do material, tendo a presença de 2 peritos criminais e 2 policiais como testemunha. O momento da destruição precisa ser registrado com imagens e incluído nos arquivos da investigação. A proposta do deputado Jorge Felipe Neto recebeu 4 emendas e retorna para a análise das comissões. A Polícia Civil não sabia exatamente como atuar junto ao judiciário ou por meios próprios para destruir as drogas apreendidas. Então a gente tinha 4 galpões lotados de material apreendido, de drogas, que nunca vão ser utilizados de nenhuma outra forma, senão a destruição. Então isso era um custo de policiais e de recurso público muito grande. A gente está regulando agora a lei para adequar a lei estadual à destruição das drogas apreendidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar à nova lei de drogas que foi alterada em 2019, dizendo que os delegados podem fazer isso desde que haja laudo, desde que haja uma guarda de uma pequena quantidade, uma pequena fração para ser apresentada em juízo, mas de modo que a gente não precise ficar guardando tanto tempo esse material, porque esse material eventualmente pode ser desviado, é um custo para o poder público e não faz o menor sentido ficar guardando isso por tempo indefinido até que um juiz pense em determinar essa destruição. Pode ser criado no Estado o programa Alerta de Saída para que a Secretaria de Administração Penitenciária informe no Diário Oficial e em sites oficiais informações dos detentos que forem beneficiados com saídas temporárias especiais ou indulto natalino.
Além dos dados pessoais com foto, devem ser informados o tipo de crime, o período da pena e o local onde ela é cumprida. Também deve ser divulgado um relatório com os critérios que permitiram a concessão do benefício. De acordo com o autor da proposta, deputado Felipe Soares, o objetivo é proporcionar maior transparência no processo de liberação dos presos. Segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, 42% dos contemplados com a saidinha de Natal pela Justiça não retornaram ao sistema penitenciário do Rio até 30 de dezembro. O projeto recebeu 3 emendas e retorna para a análise das comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.